Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu dizia há pouco, o tema da nossa meditação hoje é Deus sempre nos fala. Como ouvi-lo? Por isso nós vamos refletir exatamente a respeito da oração. A oração que nada mais é do que a respiração da nossa alma. Nada mais é do que o bater do coração do cristão. Nada mais é do que uma necessidade vital para todos aqueles que são filhos e filhas de Deus. Primeiramente, para nós começarmos essa nossa conversa, é importante lembrar que a oração é falar com Deus. Quando nós fazemos oração, nós estamos estabelecendo uma conversa, um diálogo. Estamos falando com Deus. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. As Sagradas Escrituras, lá no livro do Êxodo, lá no capítulo 33 do livro do Êxodo, nós podemos ver isso, vai nos dizer que Deus e Moisés conversavam como se fossem bons amigos. Eles tinham uma intimidade de bons amigos. Todos nós temos aquele amigo, ou de repente aquele familiar, em que nós podemos ser nós mesmos. A sociedade muitas vezes nos faz vestir máscaras. E quando a gente está com aquela pessoa que é nossa amiga de verdade, quando a gente está com aquele familiar que nós confiamos de verdade, nós podemos ser nós mesmos. E assim era o diálogo entre Moisés e Deus, um diálogo entre amigos. A gente pode ver também que Jesus, Deus feito homem, também estava em constante diálogo com aqueles que eram seus amigos. Nós vemos quando Jesus visita Marta e Maria, eles estão ali na simplicidade do lar, no meio dos afazeres do lar. Marta tem até a ousadia de chegar até Jesus e reclamar que Maria está ali do seu lado e não está fazendo nada, não está ajudando. Nós vemos Jesus conversar com intimidade com os apóstolos, inclusive nos seus últimos momentos junto com os apóstolos, ele vai dizer: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Então, a nossa oração ela deve ser isso, essa conversa entre amigos, entre nós e Deus. Como eu dizia, nós sabemos que os verdadeiros amigos, eles não são muitos. Nós podemos muitas vezes contar nos dedos das mãos, e às vezes quiçá no dedo de uma única mão, quem são nossos amigos de verdade. E com eles nós sempre temos um diálogo aberto, nós sempre temos alma aberta. Quando os amigos conversam, um sabe escutar o outro, um pode contar ao outro aquilo que traz verdadeiramente no seu coração, podem se abrir com plena sinceridade, com plena verdade. Assim deveria ser, mais uma vez eu repito, a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus. Talvez agora você que está me ouvindo, está me acompanhando, vai dizer: eu falo as minhas coisas com Deus, de forma melhor ou pior, mais ou menos, mas
eu falo minhas coisas com Deus. Eu falo com Deus ou em voz alta, ou às vezes mentalmente. Eu rezo jaculatórias. A semana passada nós falávamos da belíssima jaculatória que o Santo Padre Bento XVI, antes de entregar a Deus a sua vida, disse: Jesus, eu te amo. Ou senão, quando nós dizemos a oração do Pai Nosso, enfim, temos múltiplas formas de falar com Deus. Nós falamos com Deus. Mas talvez não seja tão fácil quanto parece a gente rezar de verdade. Porque nós falamos com Deus. Mas será que nós escutamos Deus? Será que nós damos oportunidade para que Deus fale e a gente ouça o que Deus está nos falando? E no que consiste esse ouvir Deus? Essa talvez seja uma boa pergunta, mas extremamente importante. Como eu dizia, começava essa meditação dizendo, a oração, ela é um diálogo. Ela é um diálogo com Deus. E diálogo significa uma conversa a duas pessoas, diferente do monólogo, onde só uma pessoa fala e a outra só ouve. Na maioria das vezes, a nossa oração é assim. Nós falamos e queremos que só Deus escute. Não damos a oportunidade para que Deus também nos fale. Sobre as formas de ouvir Deus, sobre as condições necessárias para que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos a Deus, há muitas coisas interessantes que nós podemos dizer, que nós podemos falar. Porque é muito importante que a gente, de fato, escute Deus e não a nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que aquelas vozes, aqueles desejos que nós trazemos no nosso coração são a voz de Deus. E na verdade nós estamos ouvindo a nós mesmos. E ao longo das próximas semanas, se Deus quiser, nós vamos comentar as diversas formas de perceber Deus, de ver Deus, de se deixar ser visto por Deus, de ouvir a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas nesta meditação de hoje, eu gostaria principalmente de dar algumas dicas, algumas pistas para que de fato a gente possa ouvir Deus, para que a gente comece esta escuta sincera a Deus. A primeira coisa é pensar que só escuta aquele que quer escutar. Quantas e quantas vezes a gente não quer ouvir alguém, a pessoa está lá do nosso lado, ela está falando e nós estamos com a cabeça no mundo da lua, nós estamos com a cabeça nos nossos celulares. Hoje é muito comum a gente ver isso nas casas, nas famílias. A mãe está ali falando, o marido, os filhos estão lá no celular, no WhatsApp. Isso quando dentro da própria casa as pessoas conversam entre si pelo celular. Eu moro lá no seminário e isso muitas vezes acontece. Um seminarista conversa com outro pelo WhatsApp, pelo celular. Está faltando esse diálogo. E assim acontece com Deus também. Muitas vezes a gente não quer escutar Deus. E como eu disse, só escuta quem quer escutar.
Ou seja, a primeira condição para se ouvir Deus é desejar ouvir o Senhor. É desejar que o Senhor nos fale ao coração. Como diz o nosso ditado popular, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Aquele que não quer ouvir a Deus. Depois, uma segunda dica, uma segunda pista. Não se trata simplesmente de pedir a Deus milagres. Não vamos esperar que Deus apareça para nós milagrosamente, estrondosamente, que nós vejamos raios, trovões, fumaça, e ali Deus apareça e fale conosco. Mas vamos lembrar aquilo que diz o profeta Oséias, lá no capítulo 2, versículo 14. Deus fala ao coração. Precisamos ter os nossos corações abertos. Precisamos estar com o coração aberto às realidades mais simples, às realidades mais cotidianas da nossa vida. E só assim nós vamos perceber Deus, vamos escutar Deus. Mesmo sem o som das palavras, mesmo sem escutar Deus fisicamente, a gente deve tomar cuidado se a gente começar a escutar Deus fisicamente. Talvez a gente precise de alguma ajuda. Mas, mesmo sem ouvir Deus fisicamente, nós sabemos, como nós rezamos na oração inicial, que Ele nos vê, que Ele nos ouve e, principalmente, nós sabemos que Ele nos ama. E Ele tem muitas formas de falar conosco. Ele tem muitos meios de se apresentar a nós. E agora vamos lembrar alguns modos que serviram para tantos santos para escutar a Deus. Deus se comunicava e assim eles ouviam. A carta aos Hebreus vai nos dizer que, ao longo da história, Deus falou muitas vezes e de muitos modos pelos profetas. E nestes dias, quando a palavra diz estes dias, são desde que Cristo nasceu até a sua vinda, até que o mundo acabe, até que a nossa vida acabe, Deus vai continuar nos falando através do seu Filho Jesus. Nos falou por meio do seu Filho Jesus. Onde é que nós ouviremos aquilo que Jesus diz a mim, diz a você? O principal lugar são as páginas dos 4 evangelhos. Vai lendo devagar, um pouquinho por dia, alguns versículos hoje, alguns versículos amanhã, para você ir tomando gosto. Não comece querendo ler o evangelho inteiro no único dia, você não vai dar conta. Aos poucos, vá tomando esse contato com a palavra de Deus, pensando que o evangelho é uma carta íntima que Deus te escreve, uma carta confidencial de amor que Deus te escreve, e sempre vai te dizer alguma coisa. Depois, pensar que Deus nos diz muitas coisas por meio de livros espirituais cristãos, pelo amor de Deus. Quantos católicos, quantos cristãos, lendo livros de teologias e filosofias que não são de acordo com o Evangelho, simplesmente porque trazem um tipo de consolo, um tipo de conforto, enganam, para dizer a verdade. Quantas pessoas se contentam em ler este tipo de livro? Livros de espiritualidade cristãos e de preferência católicos. Temos inúmeros livros, os escritos de Santa Teresinha, de Santa Teresa, de São João da Cruz, de santos mais recentes, dos pontífices.
São José Maria Escrivá, um santo que eu gosto bastante de citar, tem livros de espiritualidade com pontos curtinhos que você lê ali em 2, 3 minutos. E tantos santos e santas, tantos diretores espirituais dos nossos tempos que escrevem livros de espiritualidade e que também podem ser oportunidade de Deus falar conosco. Uma terceira forma de Deus nos falar. Deus nos fala por meio das inspirações do Espírito Santo. São bons pensamentos que muitas vezes Ele nos sugere, bons sentimentos, luzes espirituais que de repente aparecem e nos trazem solução de problemas. Quantas vezes a gente não sabia o que fazer e nos vem aquela luz e a partir dali a gente consegue dar rumo, consegue dar direção na nossa vida. Alertas interiores que são como sinais vermelhos, sinais de atenção que se acendem no nosso coração e a gente se desvia de caminhos errados. Fala-nos Deus através do Espírito Santo quando nos vem inspirações claras, inspirações precisas. Porém, para que essas inspirações possam de fato ser autênticas, ser verdadeiras, é importante que ela tenha quatro características fundamentais. A primeira, para que uma inspiração seja verdadeira, que não sejam contrárias às leis de Deus, que não sejam contrárias à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos de Deus. Não pode ser uma inspiração de Deus se vai contra os seus mandamentos, a sua lei. Segundo, que sempre nos impulsione a amar cada vez mais a Deus e aos outros. Se as inspirações divinas nos fazem odiar o outro, querer eliminar o outro, tirar o outro do nosso caminho, é sinal que alguma coisa está errada. Terceiro, que nos ajudem a cumprir com amor os nossos deveres, as nossas obrigações do dia a dia, obrigações cristãs. E quarto, que encha a nossa alma de paz. As inspirações de Deus nunca são para nos deixar tristes, revoltados, angustiados, depressivos, mas pelo contrário, uma inspiração de Deus, ela deixa a nossa alma em paz. Finalmente, Deus se utiliza para nos falar dos conselhos de pessoas boas, de pessoas que são bem formadas, bons cristãos formados, pessoas que se aprofundam na doutrina, nos ensinamentos, que têm uma relação de intimidade com Deus. E não aquelas pessoas que falam simplesmente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Está cheio de gente para nos falar aquilo que a gente gostaria de ouvir. Que desta forma, meus irmãos, a gente possa inspirar novos meios, novas formas de ouvirmos Deus nos falar, de ouvirmos Deus nos mostrar a direção. Que essa semana que se inicia seja uma semana de escuta de Deus, que você procure discernir a presença de Deus na sua vida, escutar mais Deus na sua vida. Amém.